Fala galera, mais um vídeo para vocês e hoje estamos aqui com o nosso querido Dr. Sidmar, cardiologista, e achei interessantíssimo a gente falar sobre esse tema, porque a gente tem visto muito aí pessoas novas, atletas, que estão infelizmente até falecendo por conta de problemas cardíacos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o infarto, sobre algumas informações. E para você que está aí, que ainda não se inscreveu no canal, já garante aí a inscrição para receber sempre as informações que a gente tem sobre saúde. Compartilha, curte, comenta. Isso ajuda a gente aí ao canal, o YouTube entender que está sendo válido para vocês e encaminha para mais pessoas. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por você estar vindo aqui, cedendo um pouquinho do tempo. A gente estava conversando agora e é uma correria, mas eu acho de suma importância aí a gente estar falando temas específicos e principalmente um tema tão importante que é essa questão do coração, né? Exatamente, Fred. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu que E a agradeço gente demais. bater um pouquinho, um papo rápido aí sobre saúde do coração. E realmente é um tema que a gente está vendo no nosso dia a dia. A gente tem visto pessoas atletas, magras, como é o caso lá da Miss, no sul do país, né? Fiquei sabendo essa Que veio a semana. falecer, estava se preparando para um concurso de beleza. Então, ninguém melhor do que ela para ilustrar esse tema Sim, nosso hoje aqui, né? sem dúvida. E fora eu não sei a história muito a fundo dela, assim, mas é como o doutor falou, é uma pessoa magra Magra, que provavelmente cuidava praticasse, da saúde, né, saúde, atleta, esporte e né? tal, mas a gente tem visto muito Tem atletas, acontecido assim. no final de semana retrasado, uns 15 dias atrás, teve uma meia maratona Sim. em São Paulo, na cidade de São Paulo, e um corredor chegou no final da corrida ali, mal súbito, ele teve passou mal, e aí a gente só não entendeu se foi a falta do atendimento rápido, Sim. mas que a causa morte foi coração, foi infarto, Realmente, né? a gente tem visto casos e casos acontecendo atualmente, né? E a gente vê que existe um aumento na estatística de adultos jovens entre 30 e 40 anos tendo infarto, né? Cada Sim, vez mais jovens aí, e a gente tem que realmente levantar essa questão e tentar sanar o problema. prestar atenção na saúde, porque Exato. eu falo, hoje mesmo eu fiz uma entrevista com a Cassiana, fisioterapeuta, e a lógica inicial da entrevista foi: você deixa chegar na dor Uhum. para procurar um profissional da Sim. academia, fisioterapeuta. E o médico, É, muitas vezes, é a mesma lógica, né? exatamente. Espera ter um problema, um sintoma, para correr atrás do médico Pois é. e tá errado isso, Até eu né, acho que eu doutor? já comentei com você, as pessoas às vezes chegam no consultório. E aí, como a senhora tá, dona fulana? Se eu não tivesse bem, eu não estaria Estaria aqui. aqui. Então o conceito é errado, porque realmente a melhor coisa é a prevenção. Prevenção, a gente evita gasto, porque Sim, a gente fala, não vou, de repente, não vou pagar a academia porque eu tô bem, não vou pagar uma consulta porque eu tô bem. Aí que tem que investir, exato. porque é essa consulta, é esse processo que você está fazendo que você vai saber se tem alguma chance de ter algo e acompanhar sempre para evitar, porque Tentar depois que prevenir. já instalou o Porque às problema, vezes a consequência pode ser fatal, né? então. E aí, doutor, para a gente começar, já começou, né? Mas eu queria que o doutor ilustrasse um pouco o que é um infarto, porque muitas vezes eu já percebi de alunos aqui que não sabem exatamente o que é o O infarto. infarto. E eu queria que o doutor falasse um É. pouquinho sobre isso. O infarto, na verdade, Fred, é a falta de uma oxigenação adequada para determinada estrutura. Então, existe o infarto do coração, o infarto pulmonar, tudo é falta de oxigênio, falta de uma Sim, boa circulação levando o oxigênio para essa determinada estrutura. Então, o que acontece? Tudo no nosso organismo funciona com oxigênio. Quem leva o oxigênio é o sangue arterial, né? Vai levar o oxigênio
para as células desempenharem suas funções. No coração é a mesma coisa. O coração é um músculo, é o miocárdio. O miocárdio funciona com o oxigênio. Quem leva o oxigênio é o sangue através das artérias coronárias. Se ocorre uma obstrução dessas artérias coronárias, ocorre uma obstrução do fluxo sanguíneo para o miocárdio. Com isso, ocorre a deficiência de oxigênio, o músculo vai sofrer com essa falta de oxigênio e, se não for tratado a tempo, vai necrosar, ou seja, vai morrer essa parte do músculo. Tá? E aí ele fica debilitado. Realmente, se ele tiver um tratamento ainda, mesmo que inadequado no tempo, ele pode ficar com uma sequela pro resto da vida, ou então pode ser que seja um infarto fulminante, ou seja, o paciente venha a óbito. E o que você falou é muito importante com relação ao tempo de tratamento. É muito importante. Quanto mais rápido for o tratamento adequado do infarto, menos sequela você vai ter a posterior do infarto. Sim. E eu ouvi, doutor, uma história, não sei se é mito ou não. A Clinicor tem lá o Mito ou Fala verdade? Doutor, né? Que pessoas mais novas, quando acontece algum sintoma, não sei, existe um pré-infarto, existe um quase infarto, não existe isso, né? Porque falam que quando a pessoa é nova, é muito maior a chance de morrer, de levar à morte. Exato, isso é verdade. Não é mito. Então, o que acontece é o seguinte, Fred. Nas pessoas de mais idade, elas já têm uma circulação colateral, que vai suprir, de repente, a falta dessa artéria principal que entupiu. Tá? Entendi. E nas pessoas mais jovens, não ocorre a formação ainda dessa circulação colateral. Então, por exemplo, a gente está caminhando na marginal ali, entre o rio e o clube. Sim. Tá? Se a marginal estiver fechada, você dá a volta no quarteirão e vai sair lá na frente. Sim. Tá? Essa volta no quarteirão é a circulação colateral, que os mais jovens ainda não possuem. Nos pacientes mais idosos, essa circulação colateral, por vezes, já se formou e tende a suprir, em partes, né, essa falta de oxigenação devido à obstrução da artéria cometida. Entendi. E o jovem, então, ele não tem esse desvio Essa circulação pela colateral. idade Exato. ou por falta de algum estímulo? Não, pela idade. É uma característica Embora, da sim, idade. de acordo com a atividade física, isso tende a se formar também mais rapidamente. E os sintomas? Como eu perguntei, né? Existe um pré-infarto? Todo mundo tem algum sintoma quando está acontecendo alguma coisa ou não? Eu costumo falar que o coração dá sinais. O corpo, né? O corpo dá sinal e o coração dá sinal. Então, o que você tem que ficar atento? Você, atleta, deve ficar atento com alguns sintomas. Então, por exemplo, se você tem dor precordial, é a dor, né, na região do coração. Essa dor geralmente é uma dor em aperto, uma dor em queimação. Se essa dor principalmente vir durante o esforço ou logo após o esforço, é uma coisa que tem que ficar atento. Atenção. Principalmente se essa dor sumir com o repouso. Se ela vir durante o esforço e parar durante a recuperação, durante o repouso. Entendi. Né? Então, se a dor vir com o esforço e melhorar com o repouso, ficar mais atento ainda. Tá bom? Pode ser que esteja criando algo para É bom investigar. Uma outra coisa importante, que é um outro sinal que o coração pode dar, é a dispneia, ou seja, a falta de ar. Se você verifica que você tem uma falta de ar, uma sensação de cansaço desproporcional ao esforço que você está realizando, isso também deve ser levado em consideração. Sim. Tá? A dispneia pode ser um que a gente chama de um equivalente anginoso. Muitas pessoas, quando infartam, eles não têm dor. Eles têm a dispneia, têm a tontura, têm a náusea, têm o vômito. Então, a dispneia pode ser uma coisa que pode levantar uma lebre aí para o cardiologista investigar uma coronariopatia. Entendi. Principalmente se ela for desproporcional ao esforço que você está acostumado a fazer, né? Palpitação. Então, a pessoa que tem palpitação, um batimento descompassado do coração, principalmente durante o esforço, e se essa palpitação for relacionada, de repente, a uma tontura, sensação de falta de ar,
ou a palpitação for relacionada à própria dor no peito, fique atento, que isso é um outro sinal. Vou fazer um parênteses aí para perguntar sobre essa palpitação. Isso a pessoa consegue perceber, porque eu graças a Deus, eu não tive nenhum sintoma nesse sentido aí. Mas a pessoa consegue perceber a diferença? A Ou palpitação, ele acelera às vezes, rápido, sim. ou ele muda a forma do É. batimento? É isso que é a Às vezes palpitação? a coisa já está tão adiantada que não precisa do esforço para a pessoa ter essa palpitação. Sim. Então, às vezes a pessoa chega e queixa no consultório: "Ó, à noite eu vou dormir e acordei com uma palpitação", Ah, né? entendi. Mas como a gente está falando alguma coisa sobre o esforço, sobre o atleta, né? Então a gente tem que ficar atento com essa palpitação, principalmente a palpitação que vem durante o esforço, associada a uma sensação de desmaio, associado à dor Aonde eu sinto? primordial, à falta de ar, né? Então você fica atento com isso. Outra coisa que é muito importante é a síncope, ou seja, o desmaio. O desmaio que a pessoa tem durante o esforço, tá fazendo esteira lá, apaga, né? Ou logo após o cessar o esforço, tem que ser levado em consideração e pode ser um sintoma cardiológico, pode ser também um aviso. Caramba. E outra coisa que é importante a gente levar em consideração, Fred, são as histórias familiares, né? Se você tem É. uma história familiar de alguém que já teve um parente próximo com morte súbita, pessoa que tem na família casos de morte precoce por problema cardiológico, Sim. pessoas que têm na história da família de miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia arritmogênica. Então essas pessoas têm que ficar mais atentas Com com o certeza. coração. É uma tendência, uma porcentagem muito maior de chance de se ter algo Sim, também, uma né? Porque a chance maior. genética A genética, nesse caso, grita. é direto, né? É importante. Eu tenho o meu pai, só que o meu pai teve um histórico de fumante, de alcoolismo. Não, ele não era alcoólatra, não é isso. Mas consumia álcool e fumava. Certo. E ele tinha, acredito eu, que tinha uns 60 anos mais ou menos, 55, ele teve um mal súbito bem forte e teve que fazer o cateterismo. Feliz. E, ou seja, eu tenho que ficar esperto, Sim. né? Sim. Porque por mais que eu seja ativo, de um nível alto de intensidade de treino, Exato. mas é importante ter, porque É. a genética é direta É aí, né? importante você fazer seus exames de rotina, fazer um eletrocardiograma, um teste ergométrico. Hoje tem a dosagem da lipoproteína A, que é um exame importante para você verificar se você tem um risco, um fator de risco a mais para ter um infarto. Sim, Então existem inúmeros, como eu disse, avisos que o coração dá sim. e existem inúmeros procedimentos que você pode tomar para tentar evitar ou pelo menos protelar o máximo que venha acontecer O isso com problema. você, Exatamente. né? E o coração, ele avisa, como o doutor falou, mas eu vejo como algo, o ponto mais crucial do corpo. Porque quando você tem um problema em outro lugar, seja estômago, você tem uma sensibilidade um pouco maior. O coração pode ser que não. É, E o risco maior dessa questão do pessoal mais novo tem levado direto à morte. Então a sim, pessoa fala para mim, nossa, você vê, o cara era atleta e morreu correndo. é. Com certeza algo ele tinha. Alguma coisa Alguma provavelmente tinha. patologia, algum problema ele tinha. Exatamente. Só que por falta, na maioria das vezes, de não ter um acompanhamento, infelizmente chegou num ponto que a pessoa faleceu. Fora substâncias, né, doutor, que a E pessoa acaba pode sendo usar, né? fatal mesmo, né? Então, assim, existem alguns mecanismos em que a artéria pode entupir. Então, quais são esses mecanismos? E isso é importante falar. O mecanismo mais comum que a gente conhece é o mecanismo da placa de ateroma, aquela plaquinha de gordura que vai crescendo na artéria coronária e por algum motivo essa placa pode vir a ter uma ruptura ou uma erosão. É gerado todo um processo inflamatório ali dentro do vaso e isso aí vai fazer com que ocorra a obstrução da coronária, tá? Gerando o infarto. Outra causa de obstrução da artéria coronária é por espasmo coronariano, ou seja, uma contração da artéria coronária. Outra causa, uma arterite, um processo inflamatório das artérias por uma doença autoimune, por exemplo, lúpus. Né? O lúpus
pode gerar um processo inflamatório arterial e isso predispor a uma obstrução. Má formação da artéria. Existem casos de má fabricação, né? Problema de fabricação. Então, assim, ocorre uma má formação da artéria que predispõe também à obstrução do vaso, né? E tudo isso o corpo dá um sinal. Na maior não. parte, sim. Às vezes, não. Tá? Uma obstrução pode ser que a hora que perceba. Um espasmo, por exemplo, pode ser que não. Tá? Então, Por por vezes, isso que é importante você estar indo antes do corpo avisar, no médico, para fazer uns. bom, por vezes, o coração avisa, mas você tem que dar uma ajuda pro É, coração. antes que ele avise para tchau, pode ir embora. Outro mecanismo também, que às vezes a pessoa nem sabe, às vezes um trombo pode soltar de alguma variz, né, que a pessoa tem na perna, pode soltar um trombo e obstruir também a artéria do coração. Entupiu. Lá de baixo vem para cá e volta. Então. Então são inúmeras causas de obstrução da artéria coronária que é importante você fazer uma prevenção, tentar descobrir isso antes do fato ocorrer. Agora, nos pacientes mais jovens, nos atletas que a gente estava falando, ocorre muito, Fred, como você falou, a ingestão de algumas substâncias. Então, por exemplo, as pessoas que fazem uso de pré-treino, às vezes uma dose cavalar de pré-treino, e esses pré-treinos têm bastante cafeína. Sim. Uma dose maior, 400 miligramas por dia de cafeína, pode ser letal para o seu organismo, para o seu coração. Ainda mais se for ingerida com outras coisas que têm cafeína, como o próprio café, energético, né? Então as pessoas às vezes exageram. E aí o que acontece? O que a cafeína vai fazer? A cafeína ela pode aumentar a pressão arterial, ela pode gerar arritmia, a cafeína pode gerar até o espasmo, né? O fechar a artéria coronária. E a cafeína vai, com certeza, aumentar a frequência cardíaca. Tá? Ela aumenta a frequência cardíaca. E o que pode acontecer com esse aumento da frequência cardíaca? Pode ocorrer um desbalanço entre consumo e oferta de oxigênio. Ou seja, como a gente conversou lá no começo, o fluxo sanguíneo pode não ser tão eficiente para suprir a necessidade do músculo cardíaco bombear mais sangue, né? Sim. E aí gerar um infarto. Então, tome muito cuidado com esses pré-treinos, com o energético, com o próprio café, né? Às vezes a pessoa acha que o café é uma coisa inocente, mas o excesso de café, Coca-Cola, que tem cafeína também, tem Tudo que em ficar excesso. atento. Na verdade, a cafeína e outras substâncias que estimulam, não é ruim, desde que seja consumida numa dose ideal. Exatamente. Né? Numa dose que o seu médico fala, numa dose que o seu nutricionista fala, Exatamente. para ela te auxiliar. Porque a informação que eu tenho não se sabe, porque né, muita gente fala uma coisa ali, outra ali. Mas o rapaz que morreu na corrida consumia um pré-treino, e para quem não sabe, o pré-treino ele é um estimulante com cafeína. E o que acontece quando a cafeína está em excesso no nosso organismo? E ativando ali através do exercício. A gente desidrata. A cafeína ela desidrata também. E aí piora, porque muda a densidade do sangue, muda tudo isso, e o corpo exige muito mais também, né? Exatamente. E eu ouvi falar que esse rapaz tinha consumido uma dose mais alta exagerada de pré-treino. Não sei se é verdade, mas pode ser que realmente tenha acontecido. O mesmo serve, Fred, para os esteroides anabolizantes. Não é que o médico é contra o esteroide anabolizante. Eu vi Só um que vídeo tem que que você fez, eu achei tem muito que legal. ser usado de uma maneira adequada, né? Controle E não médico. inadvertidamente, né? Então ele tem que ficar atento às orientações do médico que for prescrever. Então, assim, o médico não é contra, mas tem que ser um uso adequado. Um uso adequado, sim. Uma outra coisa que a gente vê com os jovens hoje, que também pode causar o infarto, é a obesidade. Né? A obesidade pulou de 6%, aliás, de 11% da população em 2006 para 25% em 2025. Né? Então, assim, 2024, aliás, foi a última estatística. Então, a gente fica atento com isso também, obesidade, sobrepeso. E se a gente juntar obesidade e sedentarismo, é um campo fértil para diabetes, para hipertensão, para dislipidemia, consequentemente o infarto.
pensando diretamente na questão da alimentação também, né? É, A alimentação que eu vejo hoje, esses produtos rápidos e fast food, sim, ele tem que ter sabor. Para dar sabor, ou é açúcar, ou é sal, ou é gordura, em exato, excesso. exato. E os três causam isso. Isso. Então, Então tem que tomar é muito comer cuidado. comida de verdade, né? É, Aquela comida da mãe. eu vi uma nutricionista falar assim, ó, ela deve ter minha idade mais ou menos. Ela fala assim, se você vai no mercado e você olha um produto, você fala assim, a minha bisavó e minha avó comiam isso quando tinha minha idade, se falar que não existia antes, não pega. É, Vai pegar a comida de verdade, porque antigamente era a comida que a avó fazia. exato. Hoje você vai no mercado, você tem um lanche prontinho montado. Isso, é. Isso tem. Fácil, rápido, né? Enfim, então, o micro-ondas resolve. Pois é. E você tem inúmeras substâncias naquele produto que fazem mal. Fazer E aí mal pra isso sua saúde. prejudica o coração também, né? Sem contar, Fred, o estresse nosso do dia a dia. Nossa, O com certeza. estresse, a ansiedade. O brasileiro vive Nem tá estressado, no- não. num estado de alerta, né? Contínuo. O brasileiro vive no estado de alerta contínuo. Isso atrapalha a sua saúde, atrapalha o seu sono. É. Né? Então, hoje, para a gente ter uma saúde cardiológica próxima da adequada, pelo menos, você tem que ter também uma boa saúde Sim. mental. Procurar um Fundamental. psicólogo, um psiquiatra, se achar necessário. Isso é muito importante. Equipes multifuncionais, né? Se Exatamente. você tem multidisciplinar, né? Porque é importante. Se você vai num cardiologista e ele fala, ó, pode ser que seja sedentarismo, pode ser que seja isso, ele vai te direcionar. Sim. Não quer dizer que você precise fazer tudo, É. mas um psicólogo, uma academia. Inclusive, doutor, eu tô até com a televisão ligada aqui, ó. A gente tem aqui na academia agora a aferição, não sei se é aferição ou medição mesmo, como frequência cardíaca, durante o treino. Bacana. E isso é um método que atletas deveriam ter, porque tem gente que tem, né, o relógio, Lógico. tem gente que tem o medidor de frequência na academia e é um parâmetro, né, para saber como que tá também, né? Hoje em dia, esses relógios, seja da Apple, seja da Samsung, eles fazem parte dos protocolos de cardiologia. Então, Principalmente é na área legal de isso. arritmia cardíaca. é um investimento, né? É um investimento na sua saúde. Que você pode identificar ali de repente um problema, né? Pode ser uma coisa que vai te chamar a atenção para Então, né? doutor, para a gente finalizar, mas não finalizando ao mesmo tempo, lá na Clinicor, inclusive eu vou já dar um spoiler aí, que um dos próximos vídeos nossos que a gente já comentou vai ser o doutor me atendendo. Opa, A gente vai fazer todo o procedimento que o doutor faz lá. E eu queria saber o que o doutor faz aqui, independente de uma pessoa nova, mais idosa, que tem problema, que vai só para saber se está tudo bem. E que é importante, gente, se você tem uma constância de treino, se você pratica um esporte de alto rendimento, é fundamental você ter um acompanhamento médico, porque ali você vai, como eu falei, né, levar para a vida inteira. E eu queria saber o que o doutor tem lá na Clinicor, como é que funciona lá o então, atendimento lá- lá. O que a gente vai fazer quando eu for lá? Então, a princípio, Fred, a gente vai fazer uma anamnese, onde eu vou detectar, por exemplo, essa história do seu pai, né? Então a gente faz uma anamnese, onde eu vou verificar a sua história patológica pregressa, se você toma alguma medicação, aí a sua sintomatologia, se você porventura tiver alguma sintomatologia. Legal, isso é importante. E aí a gente vai fazer o exame físico, onde eu vou auscultar o seu coração, auscultar seus pulmões, verificar, palpar abdômen, verificar se tem algum edema, né? A parte de mucosa, verificar a pressão. Daí a gente vai fazer um eletrocardiograma, que é o básico, né? E é um exame muito importante. Às vezes passa despercebido, mas o eletrocardiograma pode detectar vários problemas, né, com relação ao seu coração. O eletrocardiograma, ele é a leitura do batimento cardíaco, é Os isso? batimentos, ele dá Várias inúmeras informações para gente. Por exemplo, paciente que tem uma insuficiência cardíaca, arritmia, paciente que já teve infarto, vai aparecer uma sequelinha no seu eletrocardiograma, bradicardia, taquiarritmia,
Então, enfim, dá para verificar se está normal também, né? Sim. Então, assim, ele dá inúmeras informações e é o exame primordial para a gente iniciar a investigação cardiológica. Daí a gente vai verificar a necessidade de algum outro tipo de exame, como mapa, teste ergométrico, Holter, que a gente tem aqui na clínica, tá? E daí, por diante, vem outros exames que a gente não dispõe, porque são exames que normalmente são feitos em hospitais, né? Então são Tá. angiotomografia, cintilografia Mas aí é um miocárdica, caso mais cateterismo, extremo, eu sim, espero né? que você não chegue lá. Ah, se Deus quiser. Então, assim, deixando como última mensagem para o pessoal, cuide do seu coração, previna-se. O que é prevenir-se? É fazer uma dieta adequada, ou próximo da adequada, fazer exercícios regularmente monitorados, fazer a consulta periódica ao seu médico, ao seu cardiologista, cuidar da sua saúde mental, procurar um psicólogo, um psiquiatra, se achar necessário, ou se algum médico identificar essa necessidade. As vacinas também são importantes, porque alguns processos infecciosos, viroses, também pode predispor à instabilidade da placa. Aliás, a instabilidade da placa pode ocorrer por algum processo infeccioso, mudança climática e o estresse. Então, você vê que tem tudo a ver com essas dicas que a gente está dando. Pois é. Né? Então, previna-se. A ideia é você, como eu falei, né? Não remediar, é justamente prevenir. Prevenir. E para isso você precisa ter um acompanhamento profissional. Exato. Eu até fiz um vídeo esse final de semana falando, inclusive eu fiz justamente pedalando numa subida, e eu falando e tal, e foi um teste para mim também, para saber essa questão de estar ofegante, pedalando e forçando. Mas isso não significa que eu não tenha que ir no médico para saber. Sim. Então é fundamental. Todos esses atletas que foram cometidos desses problemas, né, que a gente citou, faziam isso também. Pois é. Gente, espero que vocês tenham gostado. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu acredito que o doutor venha muitas vezes ainda. Fica atento nos próximos vídeos aí, que a gente vai estar lá na Clinicor. E vou colocar os dados da Clinicor aqui para vocês. Quando vocês quiserem saber mais informações, é só entrar em contato. Fica de olho nos próximos vídeos do canal também. Toda segunda-feira, às 7 horas, tem um vídeo novo. E até os próximos vídeos. Valeu!